Glaucio, primeiro de tudo, muito obrigada. A gente já teve um primeiro encontro que foi ótimo. Fizemos uma passagem grande pela sua trajetória, tem outros depoimentos seus também no CPDOC e que a gente se valeu muito deles. E nós hoje queríamos concentrar a conversa em 3 pontos que são muito caros a esse projeto, que é um projeto de pensar as ciências sociais na sua relação com países de língua portuguesa. Mas antes, eu gostaria muito de ouvir sobre a sua opinião sobre a formação de um cientista social hoje. Quer dizer, o que você acha que alterou, se alterou para melhor, que perfil tem hoje essa formação, em que se distingue, enfim, um pouco a sua avaliação do presente. Para onde é que você acha que as ciências sociais estão indo, sobretudo nessa formação que é o que a gente está mais voltado para entender, né? A história das ciências sociais aqui no Brasil é relativamente curta, comparativamente curta. E há movimentos que se podem demonstrar, entre eles a menor concentração em São Paulo, como seria de esperar, num país que se diversifica, o aparecimento de centros de treinamento e de pesquisa em outras áreas e mudanças no que é importante e no que não é. Em comparação com outros países da América Latina, o Brasil segue um padrão que eu encontrei nesses países, que é muito diferente do que encontrei nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, parte, norte da Europa, Austrália, Japão e Nova Zelândia. É um padrão mais preocupado com a grande teoria, menos preocupado com teorias de alcance médio, menos preocupado, embora afirmativamente se diga o contrário, menos preocupado com estudar a realidade brasileira, com mudá-la, mais preocupado com fazer assertivas revolucionárias, mas que não são acompanhadas de descobertas revolucionárias a respeito de como que o Brasil é. Em verdade, esse continua sendo um grande desconhecido. Você acha que isso é um contínuo? Isso permaneceu na Permaneceu. E provavelmente vou ser linchado por isso, mas um dos resultados da Escola Paulista é esse. É uma escola que colocou uma proposta intelectualizada da realidade brasileira e não colocou à disposição de seus alunos os instrumentos de pesquisa, seja qual seja quante. O que é que se faz? A gente se preocupa com o Brasil, pensa o Brasil. Depois de 1964, passaram a pensar o Brasil no contexto latino-americano, não é só isso. Pensar o Brasil. Há alguns erros em tentativas pueris quase, de analisar dados quantitativos, que são erros que, enfim, um estudante avançado de graduação meu, nos Estados Unidos ou Inglaterra, não faria. Houve uma preocupação com formar centros de formação dentro do país, cuja qualidade, em comparação, mais uma vez, com o que há de melhor, em escala mundial, varia entre ruim e péssimo, muito pior e pior. Nós não formamos pesquisadores. Eu fui, há pouco tempo, 3 dias, a uma reunião no Nordeste, chamada CISO, que é o título, CISO, e, evidente, havia muito mais preocupação com ser erudito do que com trazer algum conhecimento diferente, novo, a respeito
de uma realidade que, se o Sudeste e o Sul são desconhecidos, o Nordeste é totalmente desconhecido. O que fazer? Pergunta leninista. Não sei. O que pode uma pessoa fazer é formar as pessoas que estudam com ela da melhor maneira possível. Eu vejo o Rio de Janeiro como uma grande universidade, mas enfrento, no tentar treinar os meus orientandos, aproveitando tudo aquilo que o Rio de Janeiro tem para oferecer, eu enfrento dificuldades que são os muros que foram levantados pelos departamentos, pelas universidades. São muros invisíveis, não estou falando de muro que nem esse aí, não. São muros no sentido de proibir quase o contato com outras instituições. E na veia autoritária do planejamento da pós-graduação de cada um, deixa-se pouco espaço para opção por parte do aluno e espaço zero para a participação de pessoas de outras instituições na própria região metropolitana. Então, por exemplo, para quem eu oriento no sentido de ser um pesquisador em criminologia, há um excelente curso em teoria criminológica oferecido no IFIX pelo Michel Mies. Um excelente curso sobre o processamento jurídico, judicial, em verdade, dos crimes oferecido pelo Cândido de Lima na UF. A Celina deu um curso que também interessa em um determinado momento sobre capital social. Se tivermos necessidade de estatística que não seja apenas a que esse maravilhoso Nelson do Vale Silva ensina no UPERJ, nós temos a ENSE aqui no Rio de Janeiro e com abertura para colaborar conosco. Nós falamos em métodos qualitativos. Quem vai ao museu tomar cursos de métodos? Ninguém. A alternativa verbal ao método quantitativo e suas várias definições, a estatística, etc., tem sido, nós somos qualitativos, mas não são, porque não usam métodos qualitativos, não estudam métodos qualitativos. Faça uma análise das revistas de Sociologia e Ciência Política, busque entrevistas semi-estruturadas, histórias de vida, grupos focados, não vai encontrar nada, zero. Uma menção talvez aqui, outra menção talvez lá. Ou seja, nós temos uma pós-graduação baseada na ausência de métodos de pesquisa, claramente eurocêntrica, o que é perigosíssimo. Eurocêntrica como? Os seus conceitos se originaram no século XIX na Europa Ocidental. Era a Europa colonialista, ainda se fala de civilização e de barbárie, se conhece quase nada a respeito do resto da América Latina e de outros países que fazem parte daquilo que nós chamamos às vezes, e aí há eurocentrismo também, de terceiro mundo. Por exemplo, eu estudei 12 revistas de ciência política e sociologia e estudei as ementas dos cursos de pós-graduação. Eu não encontrei menção a Costa Rica, a nenhum país da América Central, a Bolívia, Paraguai, a Venezuela havia uma, suponho que se fosse uma pesquisa mais recente nós encontraríamos mais, mas por causa de Chávez. A Colômbia havia uma vinculada a narcotráfico, havia uma só sobre toda a África, uma leitura de 13 ou 14 cursos de pós-graduação, todas as matérias oferecidas nesse curso, todas as leituras oferecidas em cada matéria, havia uma
sobre a África, que era sobre a África do Sul. Há, sim, uma que outra referência a um autor ou dois de origem africana, mas radicados na França. E são antigas. É quando se fala de intercâmbio desigual, por exemplo. Não há uma única menção a um chinês. Você acha que isso é uma característica de países periféricos ou isso é um traço brasileiro forte? Ah, não, países latino-americanos. Quando tu examinas o que é ensinado na Europa, na África, e os temas em debate, lá está o perigo do eurocentrismo, de pensar a África a partir de olhares europeus e não a partir de olhares africanos ou de dados. Então, essa mesma perspectiva, essas mesmas deficiências eu encontro na Argentina, encontro no México, etc. Nós nos desconhecemos. Ninguém lê Germani. Pouquíssima gente leu Germani. Isso 30, 40 anos atrás. Mas posso te citar, por exemplo, historiadores argentinos muito bons. Norberto Cortés Conde, Túlio Alperindong, eu não os encontro. Alguns cientistas políticos, como o Negro Portantiero, que morreu há pouco, Miguel Murmis, tampouco estão presentes. Nem essa escola dessa geração de 50 e mais, 60 e mais, a qual eu pertenço, mas os jovens também não. Aqueles de 30, 40 que estão produzindo agora. Mas você acha que uma boa prática hoje de formação de um aluno de ciências sociais no Brasil seria justamente inserir mais tanto a questão metodológica quanto essa relação com a América Latina, América Central, quer dizer... Inserir o país onde ele está. O Brasil não está na Europa Ocidental. Inserir o Brasil na América Latina. Há problemas estruturais que tu encontras no México, no Peru. Quando digo estrutural, no sentido não de conjuntura, sobe e desce, 5 pontinhos, etc., mas de coisas estáveis, relativamente estáveis, no desígnio de uma economia, de uma política, mas também de padrão de inter-relações. Quando uma sobe, a outra sobe, relações entre variáveis. Eu encontro mais semelhantes no México, na Argentina, na Colômbia e no Peru, do que na Europa, França, sobretudo França, Alemanha, Inglaterra do século XIX. Nós estudamos, por exemplo, aqui, alguns cursos mencionavam religião. Qual o trabalho mais mencionado? Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que creio que é de 1902. Veja, esse é um país com o maior país espírita do mundo, o maior país católico do mundo, um país em que crescem neopentecostais rapidamente, um dos poucos países com muito sincretismo religioso. E nós vamos ler Weber. Por que não os brasileiros que escrevem, publicam em Religião e Sociedade, há teses, há várias coisas, aqueles que fizeram trabalho de campo? Por que não eles? Há um curso sobre religião e política. Nesse curso há 5 leituras. Os 5 são europeus, os 5 são mortos há mais de 80 anos. Ou seja, há descaminhos da sociologia e da ciência política. Os sociólogos cada vez menos quantitativos, cada vez mais se dizendo qualitativos, mas como uma vez conversei com o Gilberto Velho e outra com o Roque Laraia, anedoticamente qualitativos. Coisas, por exemplo, aqui que a casa faz e que a ciência política poderia fazer mais, análise de textos, análise de documentos, análise de conteúdo, não se faz. Eu estou entendendo que você não está nem recusando, se eu estou entendendo certo, a contribuição ou o esforço de produção teórica de centros mais avançados, que tem uma tradição maior, mais longa que a nossa,
mas da sua apropriação. Quer dizer, o que falta é pesquisa no Brasil? Falta pesquisa, e essa influência, ela é quase exclusiva. Não é influência, não é... Ninguém vai deixar de ler Habermas, Foucault, Bourdieu, mas porque só eles. Porque todo curso tem que ter Marx, Weber, Durkheim. Quando se fala em suicídio no Brasil, há quase que um reflexo de Durkheim. Durkheim é velho no estudo do suicídio. É obsoleto. Não encontrarás em Durkheim menção, por exemplo, à doença mental. Nós temos, do ponto de vista psicoanalítico, O Homem contra Si, de Karl Menninger, um excelente arcabouço teórico. Nós temos de uma psiquiatra americana, ela própria, uma bipolar, uma análise riquíssima do suicídio a partir de doenças mentais. Nada disso chegou no Brasil. Nós paramos em Durkheim. Se não me esqueço, é de 1892. Tem mais, tem mais. Conhecemos essa história do suicídio mal. Porque antes de Durkheim, tem gente. Tem Deguerry, na própria França. Tem um italiano, que esqueci o nome dele, produziu uns 15, 20 anos antes. Temos um belga, Quetelet, que de alguma maneira influenciou Marx, que o cita em seus trabalhos. Ninguém conhece essas pessoas. Por que conhecem Durkheim? Porque Durkheim dirigiu uma instituição e uma revista. Então, esses são os instrumentos também de poder, de influenciar o próximo. E sucessões de pessoas, de geração atrás geração, nós nos acostumamos a trabalhar com um número limitado de autores que foram sendo, um que outro, substituídos. Outros não substituídos. Entre os substituídos, por exemplo, no meu tempo, só se lia muito Georges Gurvitch. Cadê ele? Subiu. Desapareceu. E continuamos lendo com quase exclusividade aquilo que anedoticamente nós chamamos dos três porquinhos, Max Weber, Durkheim. Mas os brasileiros não se leem. Quando tu vês a bibliografia recomendada para os estudantes nesses cursos de pós-graduação, tu verás que há uma sobre-representação grosseira dos professores da própria casa. Nós costumamos buscar nossos graduados entre os nossos professores, entre os nossos próprios graduados. A USP, Departamento de Sociologia, ou é ao redor de 88%, 90%. Os outros 10% é o resto do mundo, restinho. Mas não é só a USP. Essa pesquisa que você fez sobre os programas de curso, era um projeto que você tinha? Foi uma curiosidade? Da onde Olha, como é que uma surgiu curiosidade gerou um projeto. Em verdade, uma vivência desagradável gerou um projeto que não tem financiamento. Eu faço isso enquanto posso. Às vezes um aluno participa. Acabamos de apresentar um trabalho na reunião da Sociedade Argentina de Ciência Política. Mas aí já concentrado em coautoria. É especificamente sobre o ensino da ciência política? Isso eu uso através das revistas. Ou seja, nós fizemos não só ciência política, sociologia e economia. E você falou muito da ausência da América Latina, mas tem uma ausência também na sua fala, que é Portugal. A nossa comunidade de países de língua portuguesa. Como é que você vê não faz parte esse outro silêncio, né? Que também não faz parte dessa Europa mais central? Não faz. Portugal, o que eu posso dizer a a África Portugal portuguesa e as outras? Pouco. Por que é pouco? Porque conheço mal. Não tem problema em admitir. A gente, quando fica velho, começa a admitir ignorância.
embora tenha sido sempre ignorante. Mas uma das questões que me interessam no mundo, há várias. Portugal, em 2001, descriminalizou as drogas. Qual é o efeito disso sobre Portugal? Eu tenho dados até 2004 que mostram um aumento vertiginoso nos suicídios. Isso é esperado. Se Portugal tivesse os problemas de tráfico que o Brasil tem, encontraríamos um descenso nos homicídios, luta entre traficantes. Em geral, há crescimento de problemas de doença mental, porque o consumo de drogas está relacionado realmente. Centenas, talvez milhares de pesquisas demonstrando isso. A relação entre o consumo de drogas, o aparecimento de doenças mentais de maior ou menor intensidade. Não são doenças, em alguns casos, que impeçam a pessoa de funcionar. Por exemplo, a relação entre consumo de maconha, consumo sério de maconha e perda de memória. Pessoas que aos 45 anos têm problemas seríssimos de memória que deveriam ter na minha idade. Bom, tentei encontrar bibliografia portuguesa sobre isso. Quase não há. Há uma escola em Lisboa que faz boa pesquisa em sociologia e ciência política. Ou seja, Portugal sim, porque relacionado conosco por razões linguísticas e históricas. Portugal não, porque se faz muito pouco. Sobre Angola e Moçambique, sobretudo, te direi mais em algum tempo, porque agora terei um estudante angolano, entende? Que vai ser me orientando, mas eu posso dizer pouco, próximo a zero, do que se faz em Angola e Moçambique. Porque eu também sou, em parte, vitimizado por isso. É interessante, veja, voltemos. Os autores mais citados, não nessa ordem, não me lembro da ordem, em Sociologia e Ciência Política, colocados juntos. Nas revistas brasileiras, os 5 mais são todos europeus. Weber, Marx, Durkheim, acho que está atrás, Bourdieu, Foucault, e creio que Giddens está lá em cima. Alguém me perguntou, e com justiça, por que os americanos não estão aí se há uma influência muito grande, tanto assim que a orientação teórica na ciência política mais comum, a dominante, talvez, é a escolha racional. Porque os americanos não têm deuses como os europeus têm. E porque não escrevem livros, escrevem artigos. Então, nós temos, sim, muitos artigos publicados, muitas citações a artigos escritos por americanos. Mas os americanos não estão preocupados com escrever livros clássicos. O sistema, nos Estados Unidos, gratifica não quem escreve um livro, mas sim quem publica nas revistas mais importantes. Então, esse é o caminho que é seguido. Isso significa o quê? Vantagens. Sai publicado 2, 3 anos antes, desvantagem não é de fôlego. Mas quando nós citamos americanos, nós citamos 10 americanos sobre um tema. Quando nós citamos europeus, nós citamos um europeu sobre o mesmo tema, mas é o clássico. Glaucio, agora, você, por outro lado, que está podendo fazer essa crítica e essa avaliação cuidadosa e muito interessante sempre o teu papel como pesquisador. Você foi formado de alguma maneira hibridamente, né, em 3, 4 grandes ambientes acadêmicos. Quem foram assim personagens que te marcaram positivamente personagens específicos? Queria um personagem, na verdade, que para você tenha
marcado influenciado a tua visão? Eu já me perguntei isso. Não tem. Eu nunca tive um Deus, nem sequer um anjo. Um professor importante. Professores importantes um pouco aqui, um pouco ali, mas ninguém que... De formação, não? De formação, não. Você não atribui Eu posso te dizer que, de maneira muito indireta, mas muito, muito, muito indireta, o padre Ávila foi influente. Por que foi influente? Porque deu umas aulas e eu achei, isso é bacana. Mas eu nem me lembro que ideia era que me fez achar que era bacana. E por isso comecei a estudar sociologia. Eu trabalhei alguns anos com Lipset. Talvez tenha sido uma pessoa que me influenciou bastante. De pesquisa, né? Um tipo de pesquisa. Né? Nos Estados Unidos. De pesquisa. Mas, essencialmente, foram contatos pessoais com muitas pessoas, leituras com muitas pessoas e artigos. Posso te dizer, em algumas áreas, textos e pessoas que incidiram muito sobre mim. Por exemplo, estudo sobre suicídio que eu faço, uma psiquiatra americana chamada Kay Redfield Jamison, que escreveu uns livrinhos, um deles que é apaixonante, se chama Uma Mente Inquieta, depois um seríssimo, que é A Noite Cai Rapidamente, Night Falls Fast. Ela, sendo bipolar, era encarregada da clínica de bipolaridade em UCLA. Bom, os bipolares têm a taxa mais alta de suicídio de todas as doenças mentais conhecidas e são, com frequência, não diagnosticados, porque quando bipolar está numa etapa eufórica, trabalhando 12 horas por dia, transando 6 vezes, escrevendo 3 livros, não vai buscar um psiquiatra, ele busca na fase depressiva. Então, com frequência, bipolaridade é diagnosticada como simples depressão, e isso é complicado porque o tratamento é diferente. Em um momento, bipolaridade se tratava com lítio. Agora tem coisa melhor. Ela tem um outro artigo, um livreto interessante sobre a incidência de suicídio entre escritores, artistas, etc. Eu estou achando interessante porque você tem uma trajetória clara de estudos clássicos seus, assim, da área de partidos, de ditadura, política, de etc. política mesmo. Depois você entrou no tema da violência. Eu gostaria muito de te ouvir em que momento isso aconteceu e por quê. E agora você tem uma dimensão da violência, mas que é muito mais internalizada, muito mais... Tem uma gradação cada vez mais psicológica, não sei se eu diria, ou pelo menos mais centrada no sujeito, que vem desde uma preocupação estrutural até a análise de casos onde os indivíduos são profundamente afetados. Os problemas da violência são esses. Me lembro muito de muitas crônicas suas, inclusive no jornal, falando disso, do que significa isso para o tecido social, essa fragilidade. E agora, com essa ponta, eu queria te ouvir nessa transição. Olha, eu passei da violência política para a violência na sociedade. Quando nós fizemos aquele estudo aqui no CPDOC, junto com Celso e Maria Celina, participação eventual de outros, uma de minhas principais motivações era estudar a violência política. Tanto assim que há uma parte que eu continuei estudando, que é das pessoas que foram torturadas. Fizemos algumas entrevistas, sim, aqui com pessoas que foram torturadas, eu continuei fazendo. Tu, eu, qualquer um, temos amigos que foram torturados. E, em alguns casos, as pessoas se recuperaram e são destacadíssimas, mas em outros casos não. Uma das coisas que eu noto e me preocupo, entre as coisas que me preocupam
no conteúdo dos cursos de pós-graduação em Sociologia e em Ciência Política, é que não há, nas ementas, na bibliografia, uma só menção ao AI-5, tortura, censura, MDB, Arena, cassações e por aí vai. Não existiu regime militar. Para esses professores, o regime militar não existe. Nós não estudamos o regime militar. E eu estou, pouco a pouco, tentando recuperar isso. Veja, aquilo que nós fizemos com Celso e Celina, e usando algo que eu aprendi da Celina. Nós não fizemos história, nós fizemos memória. Eu gostaria de ter tempo de vida e condições para fazer a história, que seria bastante mais analítico, onde eu traria subsídios de ciência política, faria algumas análises. Por exemplo, tenho muita vontade de fazer análise dos textos presidenciais, uma análise mais quantificada e também buscando, através da co-frequência, co-menção, menção junta, de termos que na leitura parecem separados, mas sempre estão presentes. Por exemplo, classe operária e inimigo interno no discurso do Geisel. Nunca dito a classe operária é uma ameaça à segurança. Mas, quando trata de segurança, nos discursos em que o faz, trata da classe operária. Entende? Essas descobertas do aparecimento simultâneo de dois temas em discursos e do desaparecimento também simultâneo dos mesmos temas em outros discursos é que é algo que gostaria de estudar. Eu gostaria, como tu, como qualquer um, de estudar coisas. Eu teria que viver uns 400 anos, não vai. Tem esperanças, quem sabe aparece aí a pílula do milênio, algo, mas não vai acontecer. Enfim, nesse momento eu quero fechar o meu ciclo a respeito de homicídios. Por quê? São 50 mil mortos por ano, 50 mil pessoas que podiam viver, sofrer, amar, etc., que não fazem, porque sua vida foi cortada. É numericamente muito grande. Nós sabemos quase nada. E falamos de homicídio, chutamos que não é brincadeira. Até os acadêmicos chutam muito. É isso, é aquilo. A causa do homicídio é isso. Primeiro, não existe a causa do homicídio, porque não existe o homicídio. Há muitos tipos de homicídio, cada um com seus determinantes. Homem mata a mulher por ciúme em fim de relação, ou já tendo terminado a relação. Aí a vítima é mulher, o local em geral é doméstico, há uma relação entre íntimos, etc. Traficante mata traficante por controle de ponto de venda, não tem nada a ver com o anterior. A prevenção de um não é prevenção do outro. Bom, não ligamos para isso. Pior, a nossa tradição, que é relativamente, que é de uma sociologia muito ancorada no marxismo, pretende explicar tudo. Então, queremos explicar o homicídio não para as variáveis que a gente sabe hoje através de pesquisas que estão associadas com o homicídio, mas esticando teorias estruturais da sociologia e da economia para explicar o homicídio. Não funciona. Vai explicar desse jeito porque os homens têm uma taxa de vitimização 10 vezes mais alta que as mulheres. Problemas, dados. Nós temos dados melhorando sobre as vítimas. Quase zero sobre quem mata. Porque, em grande parte, a polícia é ineficiente. Então, mesmo que soubessem quem são os 7, 8, 12% que foram presos e condenados, eles não são farinha do mesmo saco dos outros que não o foram. E o contexto entre quem mata e quem morre, aí é zero mesmo. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Tem mais, pior. Quando tentamos fazer estudo com homicidas, entrevistas, e a minha ideia é de fazer primeiro uma história de vida,
olho para a antropóloga assim, pedindo, né, será que eu estou certo? Mas fazer primeiro uma história de vida, examinar essa história de vida, depois fazer uma entrevista semi-estruturada, combinando os instrumentos, os elementos que vêm da história de vida e os que vêm de estudos de homicídio, numa só entrevista semi-estruturada, licença para fazer isso só me foi, até hoje, negada. Negada no Rio de Janeiro, negada em Brasília. Mas negada por quê? Por Pelo quê? órgão... Pelo juiz da vara de execuções penais. Primeiro um delegado manda para outro, o outro para o terceiro, etc. Mas de entrar em contato com os de entrevistar os filhos. Ah, E Glaucio, voltando... Isso, a propor, evidente que seria anônimo. Evidente que tiraríamos todos os identificadores. É interessante, voltando um pouco à questão Portugal e o contexto do Brasil, que um dos nossos participantes da nossa equipe é o Antônio Firmino da Costa, que é um sociólogo português. Esteve fazendo a aula inaugural do curso do CPDOC aqui das Ciências Sociais e falava de uma ciência social portuguesa também muito marcada por um teoricismo, vamos dizer assim, e uma mitificação de dados que não se verificam, né? E falando dessa formação, então, exclusivamente teórica e muito pouco como é que ele nomeou, Helena? Você me ajuda? Ele está dialogando com Boaventura. Não, ele tem até uma bastante distância. Bem diferente, Não, por isso, dialogando, no sentido de a formação lá. Defendendo algo que o Boaventura, que é um pós-moderno, não defende. Sim, Né? sim, nesse sentido, sim. Nesse sentido. Mas falando dessa carência de pensar a formação de uma forma mais ampla também das práticas, né? E não apenas na acadêmica e de formação científico, barra acadêmico, né? E pela própria forma como você explica as suas pesquisas, a gente vê que essa é uma posição sua também. Você, nesses circuitos que você já percorreu, que eu acho que talvez seja o nosso entrevistado mais viajado, Globetrotter, você encontrou em algum lugar um curso de formação que você ache ideal? Você encontrou isso acontecendo? Você cita os Estados Unidos como uma coisa diferente do modelo europeu e do nosso, mas certamente você deve identificar problemas também, né? Bom, se você tivesse que... Se eu tivesse que compor, que fazer um modelo, ele seria composto. Ele não seria cópia. Você imagina. A gente fez a análise do presente, né? Isso. E agora vamos se tivesse na sua mão, né, montar um curso de ciências sociais. Autoritariamente, como se faz, né? Eu montaria primeiro com uma preocupação metodológica muito mais séria do que a que existe aqui. E isso não é contrariamente ao de 30 anos atrás. Hoje eu tenho uma séria preocupação qualitativa. Por quê? Porque eu comecei a fazer surveys precedidos por entrevistas abertas. E isso enriquecia dramaticamente o survey, né? E não tive a chance de fazê-lo, mas acho que depois de terminado o survey, quando relações são estabelecidas, é outro momento para voltar e fazer mais entrevistas, porque você tem pessoas absolutamente semelhantes, com comportamentos díspares, evidentemente. Então, mas as características para as que olhamos são iguais. Então, a que se deve a disparidade do comportamento? Temos que voltar a mergulhar para descobri-las, né? Eu certamente colocaria uma ênfase maior em métodos. Eu buscaria uma aproximação com aquilo que é um desconhecido total para os brasileiros. Não é um desconhecido para mim no que concerne a América Latina, ao contrário, é bem conhecido. Eu introduziria muitas leituras latino-americanas, eu introduziria um curso de história latino-americana, que, aliás,
me travesti de historiador e dei um curso semelhante no UPERJ e tentaria honestamente transmitir a ideia de que nós sabemos muito pouco e que precisamos de instrumentos. Os instrumentos existem, que a transitividade é uma regra que se aplica a tudo, se A é maior que B, que B é maior que C, A é maior que C, sem dúvida, coisas desse tipo. Mas no que concerne teoria, aí sim, eu cito Weber, eu digo, nós estamos condenados a sermos eternamente jovens, porque nós tentamos explicar alguma coisa e aparecem fatos novos e a realidade já mudou, tem que começar tudo outra vez, né? Então, como seria uma base metodológica que pode ser, nesse momento, obtida na região metropolitana do Rio de Janeiro, em lugares diferentes, não num lugar só. Nenhum lugar supriria isso. ENSE, Museu, Fiocruz, etc. E tentaria ver se eu derrubo esses muros que não protegem, eles aprisionam os alunos mentalmente. Os alunos são obrigados a ler aquilo que os seus professores gostam, e entre os outros, há professores que foram alunos dos professores mais antigos, de tal maneira que eles vão cimentando paredes, isso fica muito pequeno. Quando uma vez, me lembro que o Celso me deu uma correção, porque para mim essas são instituições quase totais. Não tem muro. O muro não é físico, mas há muros de interação, há muros de conhecimento. Como não é instituição total, as pessoas podem entrar e sair à vontade, eu decidi chamá-las de quase totais. E há outros aspectos também. Essas pessoas namoram dentro desses muros. Essas pessoas falam dentro desses muros. Elas vão juntas ao teatro dentro desses muros. Elas não penetram classes diferentes. Tem um autor contemporâneo hoje que você acha que esteja fazendo essa ciência social que você admira, acredita? Pode ter, mas a minha mente é bem mais segmentada, no sentido de que eu mencionei trabalhos muito bonitos a respeito do suicídio, tem vários trabalhos a respeito. Ou seja, eu não acredito em autores essenciais, você está entendendo? Eu acredito em autores que trabalharam bem um tema e que 20 anos, 10 anos mais tarde, são outros os atores que trabalharam bem aquele tema. Um programa de pós-graduação que se aproxima mais desse ideal de ter um tema, um objeto bem recortado e uma metodologia de pesquisa que os estudantes possam aprender. Não vejo nenhum. Realmente não vejo nenhum. E veja, o fato de que tenha criticado europeus não significa que eu não critique americanos. Os americanos são burramente etnocêntricos. São inteligentes na hora de permitir a entrada de pessoas de outros países, com isso construíram inclusive uma inteligência científica também, mas o olhar americano é muito limitado. Há um australiano que escreveu um livrinho chamado From or With Northern Eyes. A Austrália, você sabe que eles dizem lá, né, Down Under, lá de baixo. Isso é a Austrália, Down Under. Então ele está falando with Northern Eyes, que é a perspectiva americana do mundo e que está se lixando com o mundo. Aquele livro absolutamente genial que virou filme, Ugly American, sobre a guerra do Vietnã, que no final chega um cara em shorts, estava jogando golfe ou tênis, e os vietnamitas estão
quase que terminando de ganhar a guerra e o cara não sabia nada de nada. Isso vale. E formam redes dentro... Rede, essa vai ser a palavra que vai voltar aqui, se eu não a esquecer. Formam redes, inclusive entre aqueles que se dedicam à América Latina. Eles têm uma endogamia intelectual, eles casam para dentro, eles se citam uns aos outros, entendes? A nível de especialistas no Brasil, poucos se dedicam a ir de lugar em lugar coletando informação. Em geral, são boas aves de rapina, no sentido de passar pelo lugar, ver quem está fazendo o quê, escreve, depois escreve um livro bacana, usando tudo. E eu acho isso legítimo, dado o crédito. Né? Mas eventualmente não dão. Eventualmente não. Alguns são conhecidos por não darem, né? Se apropriam indevidamente. Você citou o Padre Ávila e citou um livro que virou filme, quer dizer, pensando mais amplamente, até em obras de arte, em romances, em filmes. Nessa época de descoberta da sociologia, você não se recorda de uma obra, nesse sentido amplo de obra, que tenha te marcado, dado aquele clique, assim, mudado um pouco a sua... Não, teve uma que confirmou que foi o Political Man, do Lipset, mas também eu trabalhei com o cara porque li o Political Man. Não li o Political Man porque trabalhei com ele. Entende? Então, uma lembrança ótima. O meu orientador, Joe Call, que esteve aqui no Brasil, quando eu falei a respeito do tema, ele disse, I don't know anything about it. Ele disse, bom, e perguntou, quem sabe? Eu disse, olha, Lipset é um deles. E ele disse, vai para lá. Então eu fui trabalhar e terminar de escrever a tese na Universidade de Califórnia, em Berkeley. E foi o que eu fiz. Aí você descobre os homens como eles são, com suas maravilhas e com suas imperfeições. Né? Eu descobri Lipset em tanto que pessoa. Lipset certamente foi um francês que lutava contra o sistema e que perdeu. Foi Raymond Boudon. Eu acho um cara inteligentíssimo. Mas ele foi uma vez diretor do Centro de Études Sociológicas e me disse, olha, nós temos 43 ou 200 e poucos, sei lá, não me lembro o número, pesquisadores e quase ninguém aqui pesquisa nem publica, e eu não tenho maneira de forçá-los a fazer isso. O drama das nossas universidades públicas, e não só públicas. Né? O que é que você faz? Esse foi uma outra pessoa. Eu diria que no estudo a minha preocupação com uma perspectiva psiquiátrica do suicídio veio da leitura mais recente, isso aí dos últimos 5 anos, dessa Kay Redfield Jameson, e uma leitura mal feita que eu fiz do Karl Menninger me deu muitas ideias a respeito de uma interpretação psicoanalítica do suicídio, fazendo com o suicídio aquilo que eu já queria fazer com os homicídios, a tipos diferentes, né? De trabalhar um pouco. Nunca tive chance de trabalhar sobre suicídio, estou começando agora. Trabalhar empiricamente, pegar dado, analisar, etc, etc. Então, o teu projeto agora, pensando no hoje, como é que você está, para a gente registrar para a entrevista? O que é que eu estou fazendo hoje? Isso. Qual instituição você está vinculado? O que você está fazendo? Eu sou um idiota que trabalha de graça por UPERJ. Houve várias vezes em que abriu uma vaga, como quem eu queria que entrasse era jovem, etc. Eu fiquei de fora. Quando não havia nenhum jovem, eu disse, olha, eu estou afim. O então diretor do UPERJ, que é meu amigo pessoal, disse, você não entra no perfil. Eu disse, você quer dizer que eu sou velho? Eu disse, é isso aí. Sou velho.
Eu tinha 70 anos, então, faz uns 5 anos. E formar criminólogos que possam fazer essa união quali-quanti, que não se limitem a recitar Foucault, é um objetivo da minha vida. Reduzir. Veja, eu tenho uma preocupação aplicada muito grande. A minha experiência com o governo do PT no Distrito Federal, com Cristóvão, de trabalhar em cima do trânsito e reduzir as mortes no trânsito à metade em 4 anos, foi uma experiência que marcou. Eu digo, mamma mia, a gente pode salvar vidas. Aí vejo isso acontecer em São Paulo, vejo isso acontecer em Medellín, vejo isso acontecer em Bogotá, em Cali e várias cidades colombianas. Digo, então essa veia aplicada de bom mocismo apareceu. Nós também conseguimos reduzir, e muito, a taxa de afogamentos lá em Brasília. Houve um programa de redução, quase nada de redução de homens e suicídios, não se conseguiu nada. É importante que se o faça, por quê? Porque são 10 mil por ano. E isso é subenumeração, que é muito. Suicídio provoca estigma no Brasil. 10 mil registrados 10 mil registrados, por aí, 8 a 10 mil. E tem diferença de gênero e idade? Tem. Bom, existe um padrão clássico de suicídio, que é chamado padrão húngaro. O que é o padrão húngaro? Ele tem uma taxa ascendente, mas baixa, por idade. Aí quando chega depois da aposentadoria, ele explode, mas só explode entre os homens. Aumenta bastante entre as mulheres, mas explosão mesmo, de passar de 15 por 100 mil para 80 por 100 mil é depois de 65 anos. Ainda vale a interpretação durkheimiana? Aí, não sei, porque aí teríamos que perguntar por que as mulheres não. Pois é, o Durkheim usa lá uma justificativa, elas têm elas se protegem no mundo doméstico mais, então tem não sei se isso por exemplo, eu não colocaria nada de anomia, mas colocaria da marcação, porque na cultura húngara, e não sei o que da cultura húngara, quando a pessoa se aposenta, ela talvez não tenha relevância. Nós sabemos de um monte de outros estudos que ter projetos, ter expectativa, ter objetivos, ter esperança, ter sonhos, é muito importante para impedir suicídio. Sim. E por que os sonhos lá acabam a uma idade, né? Os suicídios são muito estacionais, sazonais, eles variam muito. Há uma sazonalidade e ela é inversa ao que as pessoas acham. Os suicídios na Escandinávia são mais altos na primavera e no verão do que no inverno. Todo mundo achava que era no inverno, aquela coisa e tal. Hein? Fechado, triste e tal, mas não é. Não. É quando tem exposição pública. Tem a hipótese de um cara chamado Gamenesh. O que é que diz o Gamenesh? Que os caras passam esse tempo todo sonhando com a grande explosão romântica, de fazer isso, de fazer aquilo, o namoro, a transa, o amor, a viagem, e não acontece. Não acontece. E aí pumba, né? E há poucas amarras, há poucos empecilhos. Eu estou achando que você está durkheimiano. Em parte sempre fui. Em parte sempre fui, mas uma coisa que eu certamente com coloco esse padrão aí no meio, de integração, porque é isso, né? Quer dizer, o verão e a primavera que te mostram quanto você está enraizado, desenraizado, né? Talvez. Há toda uma teoria de crime e de suicídio que é chamada de strain theory. E ela em última análise, ela é durkheimiana. É uma boa razão para ler que está escrevendo strain theory. Não é uma boa razão para ler e continuar lendo pelos próximos 500 anos de Durkheim. Eu tenho a impressão que se eu entendo a sua mensagem, é menos de não ler Durkheim, mas de não saber o passo
que é o de transformar aquela teoria em alguma coisa viva, que é de ensinar e ir para a pesquisa. Essa é a coisa. Ele não lê só Durkheim. Por que você tem quase que uma conduta reflexa? Fala em suicídio, Durkheim. Tem muita coisa. Tem os arquivos de suicidologia, saem 4 vezes por ano. Tem pesquisa em todo mundo sobre suicídio. Vai explicar suicídio das mulheres chinesas, porque é mais alto do mundo, seguido das hindus. Aí você descobre que, por exemplo, os infanticídios de mulheres, os abortos de mulheres cresceram na Índia depois do ultrassom. Sim, faz sentido. Isso é assassinato. Claro. Porque é mulher, mata. Entende? Antes não havia dúvida, não sabe, você sabe quando botar algo aí para fora. Mas agora... E aí, então, começou a se ver que muito mais fetos do sexo feminino eram abortados do que masculino. E isso, a linha divisória é uma invenção tecnológica que é o ultrassom. As enfim, mulheres tudo lá isso está aí. da nossa exposição, né? Falam disso.